Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Hoje a gente vai aprender como é que a gente calcula o eixo cardíaco com qualquer derivação. A gente só vai precisar de um transferidor, de uma caneta vermelha e uma caneta azul. Vamos tentar fazer um ou dois exemplos com derivações não comuns da gente achar o eixo cardíaco. Geralmente, o que a gente faz quando a gente quer achar o eixo cardíaco? A gente procura D1 e AVF. D1 e AVF geralmente são as que a gente mais trabalha para achar eixo cardíaco. É muito fácil, elas são perpendiculares, é a forma mais fácil, mais simples, provavelmente a primeira que vocês aprenderam. Porém, na prova, pode ser que aconteça uma questão tipo assim: calcule esse eixo cardíaco usando D2 e AVR, por exemplo. Mas pode ser também que caia uma questão tipo, calcule o eixo cardíaco usando D3 e D1. Enfim, coisas não usuais, coisas não comuns. Vamos tentar, com esse vídeo de hoje, entender como é que a gente calcula usando qualquer derivação, qualquer uma. É só você ter duas derivações, ter uma caneta e um transferidor que a gente vai conseguir fazer isso. Vamos lá, vou colocar o desenho na tela. Quem quiser tentar fazer primeiro, pode tentar fazer, depois assiste o vídeo. O desenho está aí na tela e as primeiras derivações que a gente vai usar, que são não usuais para fazer isso, vai ser misturar D1 com AVR. AVR? Deixa eu pensar. Pode ser AVR. Vamos lá. Então a gente vai usar D1 e AVR. Como é que a gente vai calcular, então, esse eixo cardíaco usando D1 e AVR? Primeiro a gente vai fazer, é muito simples, viu, pessoal? É super tranquilo, não precisa desesperar, é muito simples. Vamos fazer uma linha horizontal aqui, utilizando o transferidor. Vamos lá. Fazer uma linha horizontal, meu papel já está aqui para me ajudar. E a gente vai fazer uma pontinha na seta e colocar aqui sendo D1. Entendeu? Vamos escolher qualquer ponto aqui dessa reta que a gente fez para representar D1 e colocar uma marcaçãozinha. Vou colocar assim, mais ou menos. Poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui. Eu escolhi aqui, tanto faz o lugar que você escolher. O que isso aqui vai representar para a gente? Vai representar um ponto de origem, vai ser a origem de todo esse plano cartesiano nosso aqui, tranquilo? Vamos continuar o assunto. Depois que a gente já fez a nossa representação vetorial de D1, antes mesmo de contar o quadradinho, a gente já vai fazer essa representação agora de AVR. Como é que eu vou descobrir AVR? Bem, eu vou posicionar meu transferidor com essa marcaçãozinha do transferidor aqui, junto com a que a gente fez. Vou colocar aqui, por exemplo. Entendeu? Qual que é a angulação que representa AVR? Não é o menos 150 graus? Vamos procurar ele? Olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 140, 150. Aqui. Bem, 150 tá aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma linha reta entre esses dois pontos. Pronto. Fiz essa linha reta. Essa linha reta vai ser muito importante para mim, porque ela vai ser a nossa representação de AVR. E o AVR é uma derivação que aponta para cá ou para cá? Aponta para cá, não é? Então aqui vai ser a ponta da nossa seta. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente vai colocar AVR. Próximo passo é vocês aprenderem uma coisa conceitual, um entendimento, algo que é necessário para uma informação necessária para a gente continuar o raciocínio. Cada derivação aqui no plano que a gente está desenhando tem um lado que ela é positiva e tem um lado que ela é negativa. Por exemplo, D1 tem a parte positiva, que é essa parte aqui. Ó, toda essa parte aqui de D1 é a parte positiva. Qual que é a parte negativa de D1? Essa aqui. Essa é a parte negativa de D1. A VR também tem um lado positivo e um lado negativo. Esse é o lado positivo de AVR e esse é o lado negativo de AVR. A importância disso é qual, Gustavo? Quando você tiver um QRS resultante que é positivo, naquela derivação, você vai desenhar no lado positivo. Exemplo nosso. Vai lá no desenho, olha D1. D1 é positivo ou é negativo? D1 não é bem positivo? Tá bem tranquilo de dizer que é bem positivo. A gente tem 4 quadradinhos acima da linha de base e um quadradinho abaixo da linha de base. Então, a gente vai desenhar nesse lado de cá ou nesse lado de cá. Ou seja,
No lado negativo ou no lado positivo? No lado positivo, não é não? Quanto que a gente vai desenhar? Se a gente lá em D1 tem 4 positivos, a gente vai subtrair um negativo e vai dar 3, a gente vai fazer 3. 3 o quê? 3 centímetros. Vamos lá então desenhar. Vou usar a caneta vermelha agora. Colocar o 0 aqui. 1, 2, 3. Aqui no 3 vai ser a ponta desse meu vetor. Vai ser a representação do meu eixo cardíaco em D1. Só fazer a retinha aqui e a gente já parte para o próximo, que vai ser a sombra de AVR. Deixa eu fazer melhor um pouquinho. Viram? Agora vamos lá para AVR. Olha a AVR naquele desenho que a gente fez. AVR não é claramente, sem dúvidas, uma derivação onde o QRS resultante é negativo. O QRS resultante em AVR é muito negativo. Olha aí, quão negativo. Se você contar em quadradinhos, vai dar mais ou menos uns 6,5 negativo. 6,5 negativo. Então, por que eu cheguei nessa conclusão? A VR tem quase nada acima da linha de base. Então, eu vou colocar 0, que a gente vai somar. E a gente vai tirar mais ou menos 6,5, 6,5. Vai dar menos 6,5. Como deu menos 6,5, claramente deu um valor negativo, né? Eu vou desenhar aqui, onde é o lado positivo de AVR, ou a gente vai desenhar aqui, que é o lado negativo de AVR. Quando o valor é negativo, a gente representa no lado negativo daquela derivação. Se o lado negativo de AVR é esse aqui, é aqui que a gente vai desenhar. E quanto que a gente vai desenhar? A gente vai desenhar menos 6,5. Vamos lá? Vamos continuar o assunto. Coloca aqui a reguinha do transferidor com 0 aqui na nossa marcação inicial, no nosso ponto de origem. E vamos até dar o 6,5. Fechou. Só agora juntar a linhazinha para ficar um desenho mais bonito. Pronto. O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Você vai traçar linhas perpendiculares, ou seja, linhas que façam 90 graus com as duas derivações que você usou. A gente, nesse caso, usou D1 e usou AVR. Então, vamos lá. Pegamos aqui a derivação D1, traçamos uma linha perpendicular e que passe na ponta do nosso vetor. Olha aqui. Não dá para ver que aqui, ó, a gente tem 90 graus, mais ou menos? Aproximadamente 90 graus. Precisamos fazer aqui agora, em AVR, algo parecido, algo próximo. Então, a gente vai pegar a ponta aqui dessa nossa setinha e vamos traçar um vetor que faça 90 graus. Eu vou até expandir esse desenho de AVR para não atrapalhar a gente. Agora, a gente sabe que o nosso vetor vem até aqui, e é daqui que vai partir essa linha perpendicular. Vamos fazer essa linha perpendicular, ou seja, uma linha que faça 90 graus. Vocês viram que aqui é um ponto de encontro? Aqui é um local de encontro. Isso indica pra gente que nesse ponto a gente pode fazer uma bolinha. E essa bolinha, a gente vai ligar ela com a origem de tudo. A origem desse nosso plano cartesiano. Então, a gente vai traçar uma reta da origem até essa bolinha aqui. Vamos traçar essa reta? Por que eu fiz bem forte? Porque aqui é o nosso eixo cardíaco. A gente acabou de descobrir o eixo cardíaco desse paciente usando D1 e usando AVR. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou representar com a letra G, esse ângulo aqui, G, é o ângulo que vai me dizer o eixo cardíaco. É só eu vir aqui agora, colocar o meu transferidor com o ponto de origem aqui do meu transferidor com o ponto de origem do nosso desenho, colocar aqui e achar o valor do meu ângulo. Então, esperar focar um pouquinho aqui a câmera, beleza? Quando a gente vem aqui, seguindo o desenho, a representação do nosso eixo cardíaco,
Qual que é o valor que a gente acha? Um valor entre os 70 e entre os 60, só que bem mais próximo de 70. Vamos lá, mais ou menos uns 68 graus. 68 é um valor bem aproximado. 68 graus, positivos ou negativos? Positivo. Então, é mais 68 graus o ângulo do eixo cardíaco, nesse caso que a gente usou D1 e usou a VR para calcular.